meus amigos, como foi anunciado, esse nosso segundo momento, depois da belíssima apresentação e dessa ilustração, né? Schumann, o compositor alemão, costumava dizer que depois da música o silêncio, né? Porque o discurso, como eu comentei ontem, é insuficiente para traduzir a experiência musical, né? Mas como foi anunciado, esse segundo momento e o momento final seria para responder perguntas eventuais e fazer uma consideração final, né? Vou pedir ao nosso Hernani para começar a ler as perguntas e a gente responde. Como superar os traumas através do autoconhecimento? O autoconhecimento, como nós anunciamos, é o passo inicial para a superação dos traumas. Do ponto de vista técnico, experiência traumática significa um evento que nos mobilizador, portanto, e que gerou uma certa repercussão em nosso modo de funcionar, fazendo com que o nosso psiquismo retorne àquela experiência desconfortável e afetando a nossa vida atual, a nossa forma de funcionar. A expressão trauma vem, inclusive, das ciências biológicas, e aí a gente pode pensar na experiência ortopédica, na injúria biológica de uma dor que causa um trauma, ou seja, um processo em que aquela região física afetada se ressente de uma experiência dolorosa. Portanto, as teorias psicológicas se apropriaram dessa experiência experiência traumática, para falar de algo semelhante no mundo emocional, no mundo psicológico. Quando a gente fala em trauma, a gente fala de algo doloroso que não foi superado. Em que o autoconhecimento entra aí? Entra no sentido de a gente não apenas buscar as origens do trauma, da preservação do trauma, porque não é aleatório, porque eu passo por uma experiência difícil e fico traumatizado, e outra pessoa passa por uma experiência muito semelhante e não fica. Essa é a questão, no que diz respeito ao trauma, que o autoconhecimento entra. O autoconhecimento entra no sentido de saber o que é que em mim faz com que eu retorne ao trauma. Do ponto de vista técnico, sem me alongar muito para não ficar fastidioso e cansativo, as teorias psicológicas do passado, de uma forma geral, faziam sempre alusão a experiências traumáticas infantis. Ainda fazem, porque é consensual nas áreas psicológicas, psicanalíticas e psiquiátricas que a formação infantil é um período muito importante, né, do ponto de vista da encarnação, e que muitas vezes dita a nossa forma de funcionar no mundo, né? Freud gostava, inclusive, de uma frase que é muito atribuída a ele, mas não é dele, né? De Urdus, um poeta britânico, que dizia que a criança é o pai do ser humano, né? Ou a criança é o pai do adulto, no sentido de que a criança é a origem, né, do ser humano adulto no futuro. E Freud adorava essa frase, tinha elogios rasgados, tanto quanto da obra de Dostoiévski, que fala dessas relações parentais iniciais, né, que mais tarde resultaria no ser humano adulto, quase sempre neurótico, como é a visão da psicanálise. E que, portanto, nas experiências psicológicas, a vida infantil é muito importante, Muitas das nossas formas de agir no mundo têm ressonância, são oriundas dessa vida infantil, dessa formação inicial, mas no passado era muito comum fazer especulações e interpretações analíticas de que se encontrava a raiz do problema, que para nós espíritas não é a raiz total, pode ser apenas uma causa da encarnação atual, mas não deixa de ser um efeito de uma causa anterior, do ponto de vista espírita, mas se encontrava, por exemplo, nas famosas figuras parentais da psicanálise, né? O pai ausente, a mãe superprotetora e assim por diante, e há uma série de teorias, desde Freud ao Winnicott, que escrevem sobre isso. Não vou me adentrar nesse momento porque não é escopo. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que às vezes a pessoa descobria que a culpa era da mãe e pronto, e continuava traumatizado e ficava com raiva da mãe. A ideia hoje é, eu tive pais violentos, eu tive, figuras que cuidaram de mim que foram abusivas, eu vivi uma experiência traumática na infância, mas o que é que eu faço com isso? O que é que eu faço
como dizia Sartre, com as coisas que fizeram de mim. Não é apenas o que fizeram comigo, mas o que é que eu faço com o que fizeram comigo. Então, isso daí é autoconhecimento. Porque se há a luz do pensamento espírita, resgatando aqui o céu e o inferno, segunda parte, Código Penal da Vida Futura, tem um inciso lá do Código Penal que diz assim, a infelicidade do espírito está na razão direta das suas imperfeições. E a felicidade está na razão direta da soma das suas perfeições ou das suas virtudes. Se a gente pegar isso e pensar, parece uma coisa meio que absoluta, uma coisa que meio radical, né? Mas se a gente pensar que tudo que acontece conosco e que nos gera aborrecimento, de alguma forma fazem ressonância com traços nossos que ainda precisam amadurecer, dizendo de uma outra forma, Kardec tem razão. Quantas coisas acontecem conosco que a gente acha que é fatalidade, que na verdade tem algo em mim que mantém aquilo. Então a pessoa, por exemplo, ela costuma sair de casa 5 minutos para chegar no trabalho. Aí naturalmente pega um elevador, o síndico para do prédio para conversar, e aí o trânsito, né, principalmente lá em Salvador, que é muito tranquilo, é esse horário de manhã, né, então a pessoa acha que vai chegar no trabalho que é 20 km à distância. É óbvio que vai chegar irritada porque não chegou no tempo, porque botou o despertador 5 para as 8 e tem que estar no trabalho às 8. Ora, se aborreceu, mas onde está aí o problema, se não na indisciplina do indivíduo? Indisciplina não é uma imperfeição? É. Quantas coisas, eu estou falando de maneira banal, então quantas coisas nos geram sofrimento que, se a gente for avaliar, as causas estão dentro de nós. Então, tomando por base isso, a gente para entender de que é óbvio que ninguém vai aqui dizer que é confortável e a pessoa passa indiferente a um abuso sexual, por exemplo, na infância. Há uma violência infantil, há uma agressão, há um sequestro, há uma experiência agressiva. Claro que não. Claro que gera repercussões no indivíduo. Mas porque algumas pessoas têm resiliência, vou utilizar a palavra técnica, né, que passam pela situação, que respondem bem, e outras reagem mal, se atormentam, às vezes ficam rebeldes, algumas caem na agressividade mesmo, né? É óbvio que cada criatura tem a sua estrutura psicológica trabalhada em outras encarnações. Não podemos também ignorar isso, né? Mas por que eu posso responder melhor ou pior diante de uma mesma experiência? Às vezes, aquele trauma que volta a mim tem alguma ressonância em algo em mim que eu preciso trabalhar. Em algo em mim que eu preciso remover, né, que eu preciso reconstruir. Por exemplo, eu estou citando aqui de maneira bem banal, não é tão simples assim, tá? Mas só para ficar mais claro. Se eu tenho um temperamento que eu guardo tudo, que eu não esqueço de nada, que me fazem isso, e 50 anos depois eu estou lembrando até como a pessoa estava vestida no dia que a pessoa me falou isso. Eu passo por experiência traumática, qual é a minha tendência? É me fixar. É ficar agarrado àquilo. Porque é uma tendência já minha. Então, olha aí a ressonância com a tendência a ficar magoado, a se ressentir dos outros, a não perdoar. Então, a experiência traumática, ou melhor, o autoconhecimento atravessa essa experiência traumática nesse sentido. É um convite ao indivíduo a grandes reflexões. A grandes reflexões. Desde uma experiência traumática de relacionamento até um processo de enfermidade. Quantos processos enfermiços, né? Uma doença que nos convida a uma grande reflexão, né? Um processo de interiorização que a gente não havia feito antes. Então, tudo isso é muito interessante a gente pensar, né? Como sabemos que o bem que fazemos está fazendo mesmo pra gente? Normalmente, quando tem um caráter evolutivo, o que significa dizer que eu estou me tornando uma pessoa melhor. Eu estou me percebendo melhor. Eu faço bem e me torno mais ameno em relação ao próximo. Eu me torno mais compreensivo. Eu visito alguém, por exemplo, com necessidades e aí, de alguma forma, eu vejo a vida de uma forma diferente. Eu volto para a minha experiência habitual com um olhar diferente, com mais compaixão, com mais tolerância em relação às pessoas, né? Eu resgato minha autoestima porque eu estou me sentindo útil em relação ao próximo. E não apenas aquele viés de eu estou ajudando e amanhã... Porque às vezes a gente acha que a evolução é uma espécie de campeonato, né? Quanto mais a gente faz, a gente está na frente, né? A gente está como se fosse uma Olimpíada correndo. Não é assim. Não é assim. Porque se fosse em termos de quantitativo... Eu vejo gente entrando nessa. Eu conheço alguns confrades em Salvador que acham que é a quantidade de coisas que faz. Então eu vejo oradores competindo para ver quem faz mais palestra.
pessoas competindo para ver quem visita mais orfanato, e às vezes estão agressivas, irritadiças, tratando mal os outros. Então, o que é que isso significa? Que não é necessariamente a quantidade matemática. Aliás, Jesus falou isso. Jesus elogiou a pequena doação do gasofilácio da viúva, o óbolo da viúva. E reprovou a doação a mãos cheias do fariseu, que fazia de maneira hipócrita. Jesus sempre combatia a hipocrisia. A hipocrisia vem da expressão grega hipocrisê, que significa ator. Não é uma crítica. Hipocrisia tem a ver com aquela pessoa que vive uma duplicidade. Aparentemente é uma coisa e intimamente é outra. Então Jesus combatia muito isso. Por quê? Porque a hipocrisia emperra o processo de autoconhecimento. Primeiro que a pessoa tem ilusão de achar que sabe de si. Primeiro, é uma ilusão em relação a si mesmo. E depois a pessoa tem um discernimento do que é certo e do que é errado e age na aparência de uma forma dissonante daquilo que é... Ou melhor, na essência, de uma forma dissonante em relação à aparência, mas ela sabe. Ou seja, não é um erro por ignorância. Porque não é negativo errar. Não tem importância se você erra. O importante é você estar aprendendo com o equívoco. Você está se dando conta do equívoco e está se renovando. Nem o remorso tóxico, nem a indiferença em relação ao erro. O arrependimento sadio é aquele que eu me dei conta, não deveria ter feito. Agora vou tentar não fazer mais. Esse é o arrependimento construtivo. Então, o bem que nós fazemos, que nos torna melhores, que nos torna pessoas mais amenas, mais afáveis, mais compreensivas em relação ao próximo, é esse bem que nos faz bem. É esse bem que eu não vou para a obra social apenas naquela ideia. Eu vejo gente falando, não, eu vou pro trabalho, né, em auxílio a pessoas excluídas, a pessoas necessitadas, e eu saio de lá me sentindo tão bem porque eu vejo quanta gente pior do que eu. Quer dizer, então é uma ida para se sentir bem da desgraça alheia. Não é assim. É claro que a gente se dá conta do quanto nós temos e que o outro não tem, das diferenças, etc. E até é grato a Deus, né? Mas o objetivo maior não é esse. O objetivo maior é se sentir útil em relação ao próximo e ficar bem com isso. Né? Até porque, como nós falamos, né, as experiências de injustiça material aqui no mundo, o mundo material é muito de aparências, nem sempre correspondem aos verdadeiros valores do ponto de vista do espírito. Então, alguém muito necessitado e que está passando por uma grande prova, às vezes está muito mais na frente do que nós. Então, isso é muito delicado. Então, o bem, resumindo em suma, o bem que nos faz pessoas melhores, que nos faz conhecer mais a nós mesmos, né? E o conhecimento de nós mesmos nos leva à verdadeira humildade, como nós falamos, né? Quando a gente fala de conhecimento de si, de pensar em si, não é egoísmo. As pessoas acham às vezes que é egoísmo. Não, é necessário que a gente pense em nós até para poder compreender o outro e atender o outro, né? E é interessante porque esse bem ou essa ajuda ao próximo, que me torna mais compassivo, mais tolerante, inclusive com as imperfeições alheias, me faz mais resistente e mais forte em relação aos desafios que eu passo pela jornada. Então, se eu estou fazendo bem e estou ficando melhor nesse sentido, esse bem é a legítima caridade. A busca ao autoconhecimento é, talvez, uma das mais antigas questões da humanidade. Verdadeiramente, o que impede alcançá-la? Normalmente, e isso a resposta não é minha, é de Allan Kardec, quando ele examina no capítulo Perfeição Moral, antes da 919 que nós citamos, né, a respeito do autoconhecimento, Kardec examina a perfeição moral, as paixões, há uma mensagem de Fénelon no item 917, muito emblemática a esse respeito, e Kardec conclui com a expressão que é muito conhecida entre nós espíritas, que é a expressão egoísmo. Kardec vai dizer que a chaga nossa é egoísmo. Quando a gente fala em egoísmo, a gente pensa de maneira muito superficial. Egoísmo como sendo apenas apego às coisas materiais. Essa é a forma mais fácil, mais linear de egoísmo. O egoísmo é muito mais sofisticado. Quando a gente estuda as páginas do Livro dos Espíritos, a gente percebe que o egoísmo é muito mais sofisticado, muito mais profundo, né? Tanto é que Fénelon chega a dizer, o egoísmo tem a ver com a vinculação do espírito em relação à matéria. E aí Kardec mais tarde em A Gênese vai dizer, funda-se, ou seja, se originou em algo normal e legítimo. Esse que é o problema. Se originou no instinto de conservação.
que na experiência animal fez com que o indivíduo se concentrasse em si para proteger a matéria, sobreviver e manter a espécie. Nós herdamos do psiquismo animal essa experiência. Então, o egoísmo se originou em algo que é positivo, que é importante, mas que aí resultou ou se desenvolveu para, a princípio, o interesse pessoal e mais tarde o egoísmo, que é esse interesse pessoal exacerbado. O egoísmo seria o grande empecilho. Porque quando a gente fala em egoísmo, quando a gente pensa nesse processo linear superficial, é muito fácil, o apego às coisas materiais. Mas o egoísmo é muito mais profundo que isso. O egoísmo tem a ver com a fixação de tudo aquilo que é deste mundo e não apenas objetos materiais. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que quero impor a minha opinião a todo mundo, que eu tenho que prevalecer, isso também é uma forma de fixação com a minha aparência, com a minha identidade social, com as coisas desse mundo. Isso não deixa de ser uma espécie de vaidade, que é uma derivação do egoísmo. Veja que o egoísmo, eu sou tudo menos egoísta. A gente está, na verdade, colocando de uma forma muito superficial, porque a gente está considerando egoísmo apenas apego aos objetos imediatos. Não, o egoísmo está por detrás de qualquer... Ou seja, no conceito que os espíritos desenvolveram do egoísmo, todos nós somos em maior ou menor grau. A diferença é que uns são mais, outros são menos. Porque egoísmo, chega o Fennel a dizer, o egoísmo está baseado na importância que o indivíduo dá à sua própria personalidade. Eu achei interessante, né? A expressão personalidade que vem de persona, né? Ou seja, não é a importância do eu interior, é a importância do ego. Ou seja, a super importância que eu dou ao meu ego tem a ver com egoísmo. Ou seja, é muito mais complicado, é muito mais sofisticado essa questão do egoísmo, né? Que tem a ver com essa... Então o egoísmo nos cega. Tanto é que tem uma mensagem de André Luiz que ele vai dizer o seguinte, que a grande maioria das pessoas na Terra que não estão no caminho do bem, não estão fazendo o mal ou não estão na perversidade. Estão no egoísmo. Porque o egoísmo não é necessariamente perversidade, já é a loucura, né? Já é o egoísmo exacerbado, né? E que gera a loucura. A base é egoísta. A origem, por isso que o Kardec e os espíritos dizem que a origem é o egoísmo. O egoísmo é o câncer, é a origem de tudo, que gera as suas consequências. Mas a perversidade é o egoísmo naquilo que tem de pior, exacerbado. O que significa dizer que grande parte de nós, da população, não necessariamente está agindo na perversidade, está agindo no egoísmo. E o egoísmo não é perversidade, o egoísmo não é querer o mal dos outros, é querer o bem apenas para si. Então veja que coisa sutil. Às vezes eu não quero mal a ninguém, mas eu só quero o bem para mim mesmo. O bem que eu quero apenas para mim mesmo é uma espécie de mal, é claro, como consequência. É esse que é o egoísmo. Então, tanto é que tem um diálogo belíssimo no livro Boa Nova, psicografia de Humberto de Campos por Chico Xavier. Um diálogo belíssimo de Jesus com Pedro. Se não me engano, está na A Negação de Pedro. É um dos últimos capítulos, que inclusive Pedro mais tarde negaria Jesus e se lembraria dessa frase do Cristo que Jesus tinha dito a ele antes da negação. Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, um dia você vai perceber que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. O homem do mundo é mais frágil do que perverso. E ele só percebeu isso depois da negação das 3 negativas, né, simbólicas e clássicas do Evangelho. Então, é interessante isso, porque é essa experiência, né, do egoísmo que às vezes nos prejudica, nos tolda, nos impede de nos ver como realmente nós somos. Kardec diz que é necessário insistir. Por isso que a forma interrogativa que ele coloca na nota do item 919 é interessante, né? A forma interrogativa tem um quê que abre espaço para algo mais objetivo, né? O porquê, as questões, as perguntas. Então isso é interessante, né? E nós vamos aí aprendendo, né, com essa experiência, aprendendo com essa fragilidade nossa. Olha aí a humildade, né? O reconhecimento das nossas sombras, o reconhecimento das nossas fragilidades. Não para exibi-las, né? Não para dizer que é inferior mesmo, não. Da mesma forma que a gente não exibe virtudes, a gente não exibe vícios. Ninguém tem uma ferida que deixa aberta sem tratar e fica aí mostrando para as pessoas. Então é o processo de ir, de alguma forma, se trabalhando, né, insistindo em saber o que é, a depender da perturbação. Se a pessoa está com muito conflito, com muita perturbação, não está conseguindo fazer esse processo de autoconhecimento, é necessário buscar ajuda.
Seja uma ajuda terapêutica, seja uma ajuda espiritual de outrem, né, de terceiros, a ajuda do centro espírita, a ajuda, né, de alguém que possa nos auxiliar, ou até ajuda especializada mesmo, que ajude nesse processo de autoconhecimento, né, de autodescoberta, porque a verdade é que existe inclusive um sintoma na psicologia chamado despersonalização, que às vezes começa em conflitos de tensão, de ansiedade. Quem não tem? Quem de nós é que não tem, né, as tensões, a ansiedade, e que vai gerando um processo, eu vou explicar de maneira bem vulgar no sentido bem popular, que é o seguinte: é uma sensação de que a gente está se descolando de nós mesmos. É como se a gente tivesse... Chega um ponto da estafa do estresse que é como se a gente tivesse se assistindo, se observando. Muitas pessoas têm esse relato, né? É como se estivesse um pouco desconectada de si, né? E aí, nesse processo, às vezes é difícil fazer a caminhada do autoconhecimento, né? Porque primeiro tem que asserenar suas inquietações para poder raciocinar melhor. Mas, sobretudo, eu não tenho dúvida que Allan Kardec tem razão acerca do egoísmo. Como posso me ver como espírito? Não consigo me ver. A matéria envolve o ser espiritual numa espécie de neblina, como diz Emmanuel. Ele chama de neblina carnal. Carlos Pastorino, já desencarnado, psicografou por Divaldo Franco uma obra belíssima chamada Impermanência e Imortalidade. É uma obra não muito conhecida, mas muito boa, excelente, com toda aquela característica daquele estilo de sabedoria do Evangelho, técnica de mediunidade e outros que vocês conhecem porque estudam a obra de Pastorino. E que ele volta, através de Divaldo, escreve uma obra monumental. Eles eram amigos quando Pastorino estava encarnado, Divaldo e Pastorino. Os dois, inclusive, eram parceiros. Messe de Amor, o primeiro livro de Joana de Ângeles, foi publicado graças à intercessão de Pastorino, que conseguiu, inclusive, junto a uma editora na época. A Leal ainda não havia sido elaborada, tanto é que inicialmente foi lançado, inclusive, por outra editora, e que mais tarde foi divulgado, né? E Pastorino, desencarnado, escreve uma obra publicada pela Federação Espírita Brasileira chamada Impermanência e Imortalidade, com toda a característica do seu estilo, com todas a sua idiosincrasia, a sua forma, né, notável de escrever. Eu até esqueci o que eu ia falar. Sim. Pastorino, em um dos capítulos de Impermanência e Imortalidade, tem um capítulo específico que Pastorino diz mais ou menos assim: o espírito mergulhado nessa neblina carnal, que Emmanuel chama de neblina carnal, ele chama o seguinte, que o espírito mergulhado no corpo, ele vive uma espécie de vapor tóxico. Esse é o Mestre de Amor? É o Mestre de Amor aqui, ó. Quem quiser adquirir, já é propaganda, viu? Você aprendeu rápido, viu? Rapaz, isso que é técnica de marketing, viu? Enfim, Pastorino, nesse capítulo de Impermanência e Imortalidade, ele diz o seguinte, que o espírito mergulhando na matéria, ele se envolve em vapores tóxicos que dizem respeito às próprias necessidades biológicas, aos impulsos do corpo. E isso, de alguma forma, tolda um pouco, obscurece um pouco a visão do espírito para as verdades espirituais. Nós estamos numa espécie de nuvem, né, com a visão obnubilada, né, das verdades espirituais que nos cercam. É necessário uma insistência muito grande para romper com isso, a ponto de até espíritos nobres, em algum momento, passar por um conflito desse. Quando a gente, por exemplo, examina a vida de Francisco de Assis e o Poverello, né, o pobrezinho de Assis, ele teve momentos de grande inquietação, tombou na cama, teve uma espécie de quadro que a gente poderia até diagnosticar como um quadro que é muito semelhante ao processo depressivo grave, né? Inclusive em alguns momentos tendo períodos de febre, né? Viveu antes, né, de desatrelar, digamos assim, os clichês do inconsciente e recuperar a noção da missão que ele trazia no mundo espiritual, mas por mais evoluído que estava na carne. Então, como não era o espírito totalmente pleno, embora muito evoluído, sofria, de certo modo, a influência da matéria. Estava dentro de um contexto da Idade Média, se flageciava, porque era o contexto da cultura da época, embora era um espírito de escola, estava submetido à cultura da época, ao paradigma da época, né? Teve uma experiência e uma iniciação sexual perturbadora, né? Numa vida algo boêmia e algo orgíaca, né? E mais tarde foi para as cruzadas, embora não pegou em armas e não chegou aí à guerra,
E mais tarde, o psiquismo dele rompeu essa neblina carnal. Buda, até alcançar a grande meta, viveu uma vida de prazeres, uma vida larga, uma vida cultural na sua época, até que ele rompeu com isso. Então, essa neblina carnal nos envolve. Como fazer para se ver como espírito? Esse processo de reflexão. A leitura nobre, o exercício da oração, o hábito da oração quebra essa atmosfera da matéria mais densa que nos envolve. Chico Xavier tinha uma figura muito bonita, ele dizia assim, que se sentia uma lesma, uma lesma, ele dizia, uma lesma, mas sempre caminhando para frente, que é a lesma, Então, essa ideia, o hábito, o exercício da oração, o exercício do silêncio interior, da reflexão, vai fazer com que essas ansiedades, essas inquietações, essas fixações de materiais cedam lugar a um estado de paz, a uma visualização mais acentuada de si mesmo e do próximo. Quem participa, por exemplo, de experiência mediúnica, o médium, que vivencia sensibilidades bem acentuadas, por exemplo, os médiuns sabem disso, recebem uma entidade em sofrimento e fica com as sensações, os sentimentos, e às vezes até as vibrações daquela entidade que é natural, passa por meio do médium, que é uma espécie de auxílio. Daí Filomeno Miranda chama o médium de enfermeiro, ou seja, não cura, cuida. E mais adiante, aí, por exemplo, no final da sessão, o mesmo médium recebe a presença de uma entidade benfeitora que por ele se comunica, uma sensação de bem-estar, uma sensação de paz. Dá uma sensação, depois de uma entidade dessa que se comunica por nosso intermédio, às vezes a gente até sai se achando o máximo, Porque, na verdade, a gente acha que o fato da misericórdia deles descerem até nós, a gente já está no nível deles. O problema não é eles descerem até nós, é a gente subir até o nível deles. Mas, porque eles descem até nós constantemente para nos auxiliar. Mas o sacrifício muitas vezes é deles, E às vezes a gente sai da mediúnica com a sensação de bem-estar, uma sensação assim, a gente olha para as coisas, praticamente as coisas materiais, perde um pouco o sentido, aquele apego que a gente dá, a gente olha para as pessoas com a vontade de gostar, de amar as pessoas, de ter compaixão. Depois a gente vai voltando ao nível nossozinho mesmo, Mais ou menos assim, estressado, mas é interessante. Ora, se a gente tem momentos pontuais dessa natureza, por que em exercitando isso, a gente não vai prolongar isso até se tornar um hábito? Incorporar isso a ponto da nossa vida ser uma oração. Não apenas a oração de parar e de verbalizar palavras, mas os nossos atos, a nossa vida psíquica ser uma oração constante. Que a oração aqui não é apenas estar pensando em Deus ou formulando palavras sagradas. Não, a oração é uma atitude interior de alegria de viver, de plenitude, de gratidão, de compaixão, de reconhecimento, de bem-estar, de otimismo. Isso também é uma forma de oração. A oração também é uma espécie de pensamento positivo. Então, isso não é alcançado de um dia para a noite, é claro. Ninguém alcança isso. É uma musculação que está na moda agora, um crossfit. Que é essa coisa esquisita de ficar pegando o pneu, levantando, enfim. Mas você vai pegando o pneu, você só carrega o carro depois de um tempo, mas é aos poucos, Então, você tem que ir condicionamento, A evolução tem a ver com isso, com exercício, Mas tem a ver com exercício, com prática. Quem acha que a gente está numa espécie de estudo aqui não, o estudo foi no mundo espiritual, aqui é o vestibular, Aqui a gente está no teste, a gente não tem controle muito sobre os conteúdos que chegam, A gente não sabe o conteúdo antes, A gente vai... Então, o que é que isso quer dizer? Que para se ver como espírito é necessário insistir, porque nós trazemos de experiências anteriores atavismos, como gosta de usar Joana de Ângeles, ou seja, impulsos da matéria, instintos, aqueles hábitos que estão há séculos e que se repetem. Quando a gente acha que superou, olha eles de novo, reincidindo. Tendências viciosas que a gente tem acumulado. Chico dizia que a gente está há alguns minutos acendendo a luz, mas tem séculos de treva atrás. Então, embora a luz se destaca, a luz sempre se destaca na escuridão, mas ainda assim predomina um pouco de escuridão. Então, é necessário o exercício, a insistência para que essa luz se espalhe e cresça cada vez mais. Diante das dificuldades de relacionamentos entre os irmãos da comunidade espírita, o que você sugere como laboratório de vivência para nós, a fim de que esses maus entendimentos sejam evitados?
O início da pergunta é... Diante das dificuldades de relacionamentos. De relacionamentos. É um grande desafio nosso. A verdade, meus amigos, que normalmente os maiores desafios são internos. São internos e são nas relações mais próximas. Porque as relações mais distantes, nós nos esforçamos por aparentar que somos bons, que somos cordiais, né? Vejamos, por exemplo, nas relações afetivas amorosas, antes de entrar para o tema da comunidade espírita. No início tudo são flores, tudo são bênçãos, porque cada um está apresentando o melhor. E é bom que seja assim. Não é necessariamente ser falso com isso. Né? Não é, eu estou aqui agora, de alguma forma, exercendo um papel, porque eu não estou com a mesma postura que eu estou quando eu estou dentro de casa à vontade. Porque eu estou aqui exercendo uma função. A persona, o papel, não é negativo. O problema é quando eu fico fixo nela, na persona. Quando eu me cristalizo nela. Eu saber que é uma persona. A minha atitude no trabalho é diferente da atitude em casa, que é diferente da atitude com amigos, que é diferente da atitude dentro do matrimônio, no casamento. São papéis que a gente exerce, mas a gente sabe que são papéis. Né? O problema é que nas relações íntimas, normalmente esses papéis sociais para determinado contexto não são usados e não devem ser usados porque os papéis são usados por um período específico em determinado tipo de função social, função específica, na família, na intimidade, nas relações do grupamento religioso, nas relações que tem um certo cotidiano. Esses papéis não se sustentam e a gente vai apresentando. Não apenas, não é que, porque assim, não é que o papel de cordial, de companheiro, de compassivo que eu tenho, eu não sou aquilo. Eu sou aquilo, mas eu não sou só aquilo. A gente costuma dizer o seguinte, que fora de casa é, por favor, pois não, com licença, posso, dentro de casa que é, me deixa em paz. Ou seja, na verdade a gente tem as duas coisas. Não é que a gente só é uma coisa, não. A gente tem um lado, a gente tem o outro. Talvez aquele que a gente aparenta socialmente, a gente tem ainda de maneira mais embrionária, a gente admira aquilo, né? Porque se a gente projeta aquilo que a gente acha que aquilo é bom, de alguma forma a gente deseja aquilo pra gente, né? Mas a gente não é só aquilo, né? A gente tem as duas polaridades, algumas mais desenvolvidas do que a outra, né? Talvez na intimidade apareça mais aquilo que está mais forte, porque a gente não tem essa censura social, essa censura psíquica. O que é que eu quero dizer com isso? Que nas relações próximas, as relações próximas têm o poder de colocar para fora também as nossas imperfeições. Por isso, quando a gente fala que perdão é uma coisa, é um elemento dos mais importantes do Evangelho, dos mais preciosos, não é apenas nesse gesto de que eu fui traído, magoado e agora eu tenho que perdoar, não. É nesses pequenos perdões do cotidiano. Essas pequenas alfinetadas, como eu comentei da mensagem à paciência. Por quê? Porque nessa experiência mais próxima, como eu sou imperfeito e o outro é imperfeito, mesmo que eu esteja agindo no bem, eu estou agindo no bem de maneira imperfeita. Então, nas relações próximas, a gente vai se magoar. A gente vai se atritar. Então, há necessidade do perdão, a necessidade da compreensão. Por isso, o desafio maior são com os vínculos mais próximos, do cotidiano. E são esses, olha o relacionamento de novo, são esses relacionamentos que nos fazem crescer, que nos fazem progredir, que nos fazem avançar muito. Muito mais do que gestos heróicos e pontuais. São esses gestos pequenos. Por isso que a gente, quando vê um espírito nobre, a gente fica admirado e acha que a caminhada dele foi assim, uma linha reta para cima. Não foi. Foi na tentativa, na ascensão. A ascensão nobre e digna é feita de erros, de tentativas, de insistência. É porque a gente não viu o processo. Só viu já o espírito lá sublime. Então é importante entender isso. Psicologicamente isso é muito bem explicado. Normalmente a gente se incomoda e a gente atrita com pessoas que são semelhantes a nós e que tem alguma diferença, mas que são semelhantes. Aquele que é muito diferente da gente, a gente não se incomoda. Por isso que Bavi dá briga. Por isso que Brasil é rival de quem? A Argentina, que é quase igual. Aqui para nós, me permitam fazer um comentário. Por isso que hoje, no cenário político que a gente está, a esquerda brasileira e a direita nunca se pareceram tanto. E é por isso que estão brigando. Porque acho que o brasileiro descobriu a Guerra Fria agora, né? A Guerra Fria da década de 60, né? Então,
essa luta, essa disputa, né? Esquerdopata de um lado, direita, das elites brancas do outro, você é coxinha, você é isso, aquela. Que é essas coisas que a gente está vendo por aí. Os analistas, os cientistas políticos, estudiosos, boa parte deles dizem que a esquerda brasileira nunca se pareceu tanto com a direita. Nunca foram tão semelhantes. Aliás, dizem eles, segundo eles, as gestões dos últimos anos do governo federal nunca foram tão parecidas. Dos candidatos à presidência dos últimos 10 anos. Né? Que às vezes alternaram o poder, né, pertencendo a ideologias sociopolíticas diferentes, mas que geriram o país de uma maneira muito semelhante. E é por isso que a gente briga hoje. É porque a gente briga com aquele que é muito parecido conosco e que tem alguma diferença. Né? A gente encrenca com a diferença. Então, porque na verdade nós nos assemelhamos. Psicologicamente, isso é por conta das projeções. Né? A gente se incomoda vendo no outro aquilo que a gente também tem e a gente acaba tendo esses atritos. Por isso a necessidade de um empenho maior na vida de relação com os nossos. Incluindo família, incluindo amigos e companheiros de movimento espírita. Né? Emmanuel costuma dizer que a gente deveria tratar os nossos mais próximos como a gente trata as visitas. Meu Deus, que negócio difícil. Então, porque reservamos o melhor, né? Então é muito difícil, mas é um desafio, porque tem a ver com o quê? Com hábito. Uma vez ou outra a gente faz, mas o hábito, que tem a ver com disciplina constante, é uma coisa que para se incorporar ao nosso repertório é muito difícil, né? E necessita de insistência, de treinamento constante, né? Então, como é que a gente vai poder viver plenamente aquilo que a gente acredita se a gente não conseguir conviver com os nossos? Eu vejo, às vezes, espíritas brigando por diferenças de interpretação. Somos espíritas, temos os mesmos conceitos, temos as mesmas ideias, mas porque um pensa a respeito de determinado tema que é passível de interpretações diferentes. Porque a doutrina espírita não é uma doutrina fechada completamente. Tem os princípios básicos, sobre os quais os espíritas concordam. Mas há determinadas teses que nem foram ainda esgotadas, autores que levantam hipóteses que merecem divisão de opinião. E eu vejo, a gente está na época, né, do terrorismo e essa coisa do extremismo islâmico, mas eu tenho visto espíritas que, se tiver bomba, se tornam nem bomba. Eu tenho visto em Salvador um grupinho desse que eu fico com medo de algum atentado. Tem uns que, assim, se não tiver em Kardec, não serve. Não, é só Kardec que presta. Então, não que a obra de Kardec é a nossa referência máxima e deve ser sempre a maior referência. Mas nem Kardec disse isso, que a doutrina acabava na codificação, pelo contrário, começa na codificação. A nossa preocupação é que os autores que vêm depois não contrariem os postulados básicos, porque o edifício continua sem destruir as bases. Mas o conceito de consenso universal, de universalidade do ensino, é evolutivo, diz Kardec. Então, os autores que vêm depois, né, confirmando as teses kardecianas ou confirmando algum conceito que Kardec não abordou na época, porque Kardec não tinha a pretensão de abordar tudo, até porque tem coisas novas acontecendo, o progresso se dá e os espíritos vêm e abordam esses assuntos, então é natural. Então, eu vejo, às vezes, uns excessos de dizer, por exemplo, que autores consagrados que foram confirmados pelo CUEE, né, Controle Universal do Ensino dos Espíritos, né, a metodologia kardeciana, que outros autores confirmaram. Então, André Luiz é contra Kardec, Emmanuel é contra Kardec. Quer dizer, tem gente que é mais kardecista do que o próprio Kardec. Então, e de um fundamentalismo. E o que é pior, nada contra isso. Eu acho isso muito bom, essa diferença de visão. Mas brigam, ficam de mal. Se separam, saem da casa espírita e fundam outro centro espírita. Muito bom, é bom que tenha uma outra casa espírita. Mas poderia fundar sem precisar brigar, né? Sem precisar do litígio. Né? Então, por quê? Porque nós convergimos e concordamos nos pontos básicos, mas só por causa de discordâncias acessórias, que não fazem parte do corpo essencial da doutrina, mas diferença de visão, nós brigamos, nos melindramos. Então temos visto coisas que têm nos assustado nesse sentido, mas que faz parte desse processo de amadurecimento da nossa mentalidade enquanto movimento. No início, era pouca quantidade. Kardec disse isso. O Espiritismo nunca se preocupou com a quantidade de pessoas. É melhor um movimento pouco, mas bem
coerente do que uma massa desordenada. Mas é claro que o espiritismo, pelas necessidades humanas, pela sua divulgação, pelo amadurecimento da humanidade, tem recebido uma demanda cada vez maior de pessoas que têm despertado para essas questões. A nossa preocupação é fazer eventos como esse, que ensinam a mentalidade espírita, que fomentam o estudo, o aprofundamento, para que as pessoas tenham uma mentalidade do que é realmente o espiritismo, que saiba, sabendo discernir, ler todas as obras e saber examinar, refletir com coerência, criar realmente uma mentalidade dentro da doutrina espírita, porque todo movimento que cresce muito em quantidade tem o risco de perder em profundidade. Eu pego um jarro desse de água, jogo na mesa, o que ele perde em profundidade, ele ganha em expansão. Então esse é o nosso cuidado, mas é necessário que a gente cuide das nossas relações, para a gente não ficar um espírita teórico, uma espécie de parapsicólogo, que sabe tudo da teoria e da técnica, mas não sabe conviver com pessoas. A gente sabe que o orgulho é a chaga da humanidade. Mas como fazer com uma pessoa muito orgulhosa? O orgulho, que é uma derivação desse processo do egoísmo, né? Ou para alguns autores, como Kardec diz que o egoísmo se fundamenta na importância da personalidade é sinônimo de orgulho. Então, na verdade, eu costumo dizer que quando a gente lê as obras kardecianas, principalmente o Livro dos Espíritos, o texto de Obras Póstumas que fala de orgulho, egoísmo e as suas consequências, e essa temática no conjunto da codificação, a gente percebe que orgulho e egoísmo, na verdade, é uma coisa só. A gente divide para tentar entender, do ponto de vista comportamental, como é o egoísmo, fixação à matéria, e orgulho, predominância ou supervalorização do ego, da aparência, da vaidade, né, do narcisismo, mas na verdade são dois lados de uma mesma moeda. Né? Podemos dizer até que o egoísmo pode ser o comportamento e o orgulho seria o sentimento, né, já que o egoísmo tem raízes na importância da própria personalidade. Né? Portanto, isso tem raízes no próprio orgulho, se a gente for trocar como sinônimo. Enfim, são expressões de uma mesma realidade. O orgulho, na sua manifestação mais conhecida, é muito difícil de lidar, porque a pessoa orgulhosa, como ela se coloca acima, quase sempre eu estou dizendo orgulho exacerbado. Todos nós temos uma dose de orgulho, mas é aquele orgulho exacerbado, né, que afeta as relações. Normalmente essa pessoa acaba não cultivando amizades, porque como ela quer se sobrepor, e a amizade pressupõe uma relação horizontal, de igual para igual, normalmente essas pessoas tendem a afastar os outros. E nós, quando somos amigos dessas pessoas, temos uma grande dificuldade de penetrar nelas, de fazê-las refletir, porque o orgulho é uma espécie de cegueira. A pessoa não consegue se ver. Daí, a fascinação examinada por Allan Kardec, que é um dos processos obsessivos, tem como base fundamental um grande sentimento de orgulho, né? De ilusão em relação a si mesmo. Né? A pessoa fica melindrada, a pessoa... Então, é muito difícil. O ideal é que se você tem uma certa relação de proximidade com essa pessoa, a depender de como você conheça ela, e em determinadas situações que você sabe que ela está acessível ao diálogo, você expõe sem nunca impor. De resto, não podemos fazer mais nada, ou melhor, não podemos fazer muita coisa a não ser orar por ela e aguardar que o tempo faça com que ela amadureça e desperte. Do contrário, é tentar violentá-la. E não podemos violentar ninguém, mesmo a pretexto do bem. Porque às vezes a pretexto do bem a gente quer desencarnar a pessoa. E eu acho que os bons espíritos não fazem isso com a gente. Jesus nunca violentou ninguém. Então, é importante esse processo, né? Essa compreensão e esse amadurecimento que nós devemos ter, né, em relação às pessoas. Entender que cada um vai até onde pode e não até onde gostaria. Que às vezes a pessoa está passando por um momento. Como eu falei aqui, o amor tem essa dimensão. Né? À medida que a gente vai amando, esse amor que tudo transforma, que a André se referiu aqui mais de uma vez na noite de ontem, né? Que eu gostei muito, né? Me identifiquei muito, porque quando nós falamos o amor, a gente pensa, né, um amor carnal, o amor, e aí tem uma série de definições do amor, mas esse amor que tudo transforma vai além, né? Vai além desse sentimento egóico, ainda que haja amor em expressões mais infantis, digamos assim, em expressões mais imaturas. Não estamos negando que há amor em várias formas, a depender do nosso nível evolutivo, de expressar o amor. Quer ver uma coisa? Quando nós lemos há 2000 anos de Emmanuel, que é a história dele próprio como o senador Públio Lentulus,
e a tragédia que ocorreu sobre sua família, sobre ele, e mais tarde a morte dolorosa que ele viveu cego, com a erupção do Vesúvio, morrendo abraçado à sua filha, queimado vivo com a sua filha Flávia. Antes disso tudo, nós sabemos, quem leu a obra sabe, da incompreensão e intolerância que ele teve em relação à sua esposa Lívia, que foi vítima de uma tirania sua dentro de casa. Ele se sentiu traído, era uma sociedade patriarcal, culturalmente bastante misógina e machista. Ele se sentiu traído, embora amasse profundamente Lívia, se sentiu traído por ela, por conta de uma calúnia, uma difamação que aconteceu dentro do seu lar. Ele já não simpatizava com o movimento cristão. Ela frequentava as catacumbas cristãs, vestida de maneira simples para não chamar a atenção na condição de patrícia. Ele a viu em determinado momento com essas vestes, achando que estava disfarçada, entrando por uma porta onde entravam prostitutas para conversar com Pôncio Pilatos, porque ela ia pedir por Jesus. Jesus havia sido preso. Ele, que mais tarde, graças ao ardil de uma pessoa que se interpôs entre eles para caluniá-la e que inventou uma história, ele se sentiu traído. E o diálogo é muito forte. Quando ela chega no lar nesse dia, ele diz para ela: você não dirija mais a palavra a mim. Eu só não mato você, e na época isso era bem possível, né? Só não mato você porque você é mãe dos meus filhos. Você vai ter um cômodo aqui, agora em nossa casa. Vai ter horários específicos para ver os nossos filhos, que eu vou estabelecer. Porque eu acho até que a influência sua é perniciosa para eles, mas eu vou conceder porque eles gostam muito de você. E absoluto desprezo e silêncio durante 25 anos nesse processo. Ela não se defendeu, não se justificou e permaneceu fiel a ele e fiel a Jesus numa grande calúnia. Imaginemos, né? É por isso que 2000 anos depois ela não reencarnou mais, não precisou, e ele continua tentando para chegar no nível dela, né? Então, Mas quem leu a obra sabe que ele a amava profundamente. Veja como o amor é um fenômeno complexo, não é simples. Né? Quem leu a obra sabe que ele ficava acabrunhado no seu cômodo, passou esses 25 anos triste, amando-a profundamente, mas ali havia o orgulho. Né? O orgulho profundo. Né? Se sentiu traído. E no momento em que ele, depois já idoso, ela também idosa, no momento que ele decide se reconciliar com ela, era tarde demais. Ele, na cabeça dele, decide perdoá-la da traição. Olha, ela não havia traído. Ele decide perdoá-la, né? Havia sido tarde demais, porque naquele momento ela estava sendo presa, vestida de serva, não foi identificada como Patrícia, foi levada das catacumbas para a prisão marmertina e mais tarde jogada no circo máximo e devorada pelos leões. Ele estava no Senado romano e ainda conseguiu, no cadáver, encontrar uma colar que ele havia dado de presente para ela, em data de aniversário do casamento, conseguiu resgatar o colar e despertou tarde demais. Depois ele soube que ela era profundamente inocente. Ora, Chico Xavier contou, inclusive, que acabrunhado ele permaneceu nesses anos todos, tratando-a como tirano dentro de casa, em absoluto desprezo, embora amando-a. Mas é um amor que estava contaminado também com orgulho. Então veja que o amor não é um fenômeno simples. Mas quando a gente fala desse amor que tudo transforma, é esse amor que Paulo escreveu na Epístola aos Coríntios. É esse amor mais purificado, né? É esse amor que a gente vê o lado bom da pessoa. Né? Porque eu já falei isso aqui na última vez que estivemos aqui, num seminário sobre níveis de consciência, né? Que a gente vê um criminoso, né, fazendo algo, um traficante de drogas, aí vem a mãe dele e diz assim, mas no fundo ele é um menino bom. E é bom mesmo. Ela consegue, com os olhos do amor, ver as virtudes que ele tem guardadas. Então, quando a gente ama, a gente consegue ver isso. A gente tem olhos diferentes. A gente consegue perceber aquilo que a razão, que o olhar superficial não consegue perceber. Então, é esse olhar do amor, né, que vem além. É esse amor... Olha, eu acho a epístola de Paulo, eu acho que nem foi ele que escreveu, foi Jesus por ele, viu? Porque eu acho que até Paulo tinha dificuldade de viver aquele negócio. Ele próprio disse isso na epístola aos Romanos, né? O bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu quero fazer eu faço. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. Porque o amor que ele coloca na epístola aos Coríntios é o amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Quer dizer, um amor que tudo suporta não é um amor convencional. Um amor que tudo suporta aqui para nós. É um amor de respirar fundo. Né? Porque, então, é óbvio que é um amor que a gente está exercitando. Está na razão direta também do nosso nível de maturidade. Claro que a gente tem períodos desse amor incondicional? Tem, claro.
Tem períodos que a gente consegue ter uma compreensão em relação ao próximo mais profunda, tem. Daí a necessidade da experiência. Quer ver uma coisa? Vou ilustrar com um exemplo banal. O pai, aí tem um filho, que aí entra na juventude, aí o filho começa a ter as experiências dele. Aí o pai, rapaz, eu sei o que é isso. Já passei por esse negócio, você vai quebrar a cara. Já tive esse tipo de vida, já me melhorei, me corrigi. Não vá nessa não, você vai quebrar a cara. E tem uma compreensão, uma tolerância. Não vai se escandalizar. Que absurdo! Por quê? Porque ele já passou por aquilo. Então ele tem uma tolerância. Ele não fica preconceituoso, não se escandaliza. A mãe que com uma filha, né? Uma menina de 12 anos, aí se apaixona. Uma menina de 12 anos se apaixona até por um microfone que sai andando aqui. Enfim. Então, a mãe acha tudo aquilo bonito, não vai se repreender, não vai, uma mãe, né, centrada, equilibrada, não vai ficar brigando com a filha por conta daquilo, porque já passou por isso também, já teve sua fase juvenil também, então tem uma compreensão. O que é que eu quero ilustrar com tudo isso? Que o espírito, à medida que ele vai ficando nobre, em vez de ele ficar condenando o nosso equívoco, os nossos tropeços, ele compreende. Ele nos estimula a avançar, é claro, os espíritos bons. Eles nos estimulam a ir adiante, mas eles compreendem. Vocês já viram algum espírito nobre desestimulando? Está fazendo errado a caridade. Pelo contrário, estimula a caridade mesmo errada. Mesmo bem de maneira imperfeita, mas porque amar se aprende amando, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Aí a gente pega uma figura do Cristo. Por que o Cristo era compassivo assim? Porque já passou por todos os processos evolutivos. Então ele tem o know-how, né? Vou falar em termos mercadológicos, né? Tem experiência no mercado. Uma experiência de alguns bilhões de anos, né? No mercado. Consultoria com Jesus, como diz Haroldo Dutra Dias, deve ser caro, né? Porque o consultor, quanto mais experiência no mercado, mais caro é pagar uma consultoria, né? Então imaginando Jesus. Qual é a consultoria de Jesus? O Evangelho. Porque ali está a orientação dele. Então, a gente vê o espírito daquele com essa compreensão. Por quê? Porque já passou por esses processos. O que eu quero dizer é que à medida que a gente vai tendo experiência, a gente vai tendo menos preconceito, vai ser mais tolerante com o outro. Não é que concorda com o erro, não. Mas vai tendo um olhar mais compreensível. Porque é difícil para a gente evoluir também. Crescer, a gente também dá o direito do outro também errar. Eu costumo dizer que as pessoas que acham que nunca erram, ou que nunca passaram por experiências, né, de acerto e de erro, tem a tendência de ficar muito preconceituosas. Quando a gente erra, a gente deixa de ser assim metida besta, como a gente fala. Porque a gente começa a perceber, olha, vamos menos, e a gente começa a ter essa tolerância, essa compreensão. Se exige, claro, mudar, melhorar, ir adiante. Mas tem essa compreensão. Porque às vezes, André colocou muito bem aqui agora, cantando e fazendo considerações, né, nas suas considerações, ela colocou que às vezes o erro pode ser uma experiência que nos impulsiona para cima. E é verdade. Eu li recentemente um comentário de que Jean-Jacques Rousseau abandonou os próprios filhos no orfanato. Eu não sabia disso. Abandonou os filhos no orfanato e depois se tornou um dos maiores educadores da humanidade de crianças. Fiquei pensando que talvez a dor do remorso, a consciência de culpa, fez com que ele avançasse e fosse adiante. E conseguisse se transformar. Olha, talvez aquele erro dele foi a grande experiência, não se justifica, não estou aqui fazendo apologia dele, mas foi a grande experiência para levá-lo adiante. Então, para a evolução, para o crescimento. Então, meus amigos, eu acho que essa experiência do autoconhecimento que é formidável, que é fantástica, né? E que nos torna pessoas cada vez melhores. A última questão. Caso deixe de cumprir o provavelmente, entre aspas, planejado em sua estadia na Terra, a evolução do espírito será sempre neste planeta? Se o espírito deixando de cumprir a sua permanência na Terra por um processo de merecimento, digamos, na teoria kardeciana, o espírito, a depender do seu grau evolutivo e dos seus méritos, pode gozar de uma autonomia de poder reencarnar em outra instância, em outra região, em outro habitat.
Via de regra, de maneira geral, os espíritos reencarnam e evoluem com o coletivo e com o planeta onde estão. Mas pode acontecer, a depender das suas opções, que ele acelere o seu progresso, né? Porque não podemos negar que, da mesma forma que não há milagres, né, no sentido evolutivo da palavra, a gente vai evoluindo, mas não podemos negar que, a depender das nossas opções, a gente pode retardar e ficar repetindo de lição, né, como um aluno que repete um ano, ou pode acelerar o nosso progresso e avançar mais. Quem imaginaria que aquele jovem homicida, fariseu, doutor da lei, Saulo de Tarso, ia dar esse salto quântico na mesma encarnação e deixou o resto comendo poeira? Ou seja, a gente também não pode imaginar como é que é... Porque quantos daqueles que estavam com eles que não cometeram os crimes que ele cometeu? Ele foi homicida, né? Ele assassinou dezenas de pessoas, perseguiu centenas de pessoas. Né? Mas o que ele fez depois é que foi o mais importante. Né? Foi o que é que ele fez com isso tudo. Quantos que não cometem muitos crimes, muitos erros, mas também não fazem também nada para o bem. Permanecem sempre naquela situação mornas, como ele próprio disse em uma das suas epístolas. Né? Então, o que nós seremos avaliados é pelo conjunto da obra e não por acidentes de percurso. O quanto a gente emocionalmente colocou, né? O quanto a gente colocou a nossa intensidade, a nossa intenção. Né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que se o espírito opta e progride de uma forma mais vertiginosa e alcança determinado padrão, ele pode, a depender da situação, reencarnar em outra instância. E o seu processo evolutivo se dá naturalmente. O seu progresso se efetua, ele dá prosseguimento à sua jornada em outra experiência que seja mais compatível, cujo local seja mais compatível com as suas necessidades evolutivas, com a sua demanda, com a sua necessidade intelectual e moral, com o seu padrão mais elevado. Pode ser, acontece. Kardec examinou seres que foram verdadeiros apóstolos aqui na Terra e que estariam reencarnados em Júpiter, que é um dos planetas mais evoluídos, o mais evoluído, segundo ele, do nosso sistema, né? E que permanece como exemplo, né? No sentido de moralidade e de intelectualidade. Agora acontece de espíritos muito evoluídos, que têm autonomia de reencarnar em outros planetas e não optarem, porque têm corações e têm vínculos afetivos com aquele planeta, como é o caso aqui da Terra de Dr. Bezerra e outros, né? Que permanecem vinculados aos seres queridos com os quais se afiniza. Pode ser. Então, cada caso é um caso nesse sentido. E eles dão prosseguimento, evoluindo, seja assistindo os seus afetos do coração, do mundo espiritual, ou seja, reencarnando em alguns momentos para ficar mais junto e assessorá-los e ajudá-los de maneira mais próxima, mais direta durante a encarnação. Então o processo evolutivo desses seres não é de maneira nenhuma afetada, muito pelo contrário, e há uma lei de equilíbrio fantástica para propiciar os meios compatíveis para cada espírito poder evoluir, poder crescer, poder se desenvolver. Eu gostaria de fazer as minhas considerações finais, né? Agradecer penhoradamente, dizer que me sinto honrado por estar aqui nessa terra mais uma vez, agradecer a gentileza de Hernani, Genilson, Margarida e outros, não vou citar todos porque eu posso cometer a injustiça de esquecer o nome de alguém, né? Cumprimento esses, em nome de quem cumprimento todos os trabalhadores do Deus Cristo de Caridade, cumprimentar os nossos queridos irmãos de outras regiões, o meu amigo Antônio Carlos Barbedo aqui presente, com quem eu privo de uma amizade de há longos anos. Barbedo foi um dos meus primeiros médios de transporte que me levou em algumas regiões para fazer palestra, principalmente ali no Recôncavo da Bahia, na região metropolitana, Candeias, Madre de Deus, essas regiões ele me levou, São Francisco do Conde, Lauro de Freitas, aquelas regiões, Santa Amaro, Maragogipe, Catu, enfim, algumas cidades, e ele inclusive me propiciou em alguns momentos ampliar essa divulgação através da atividade virtual, que ele foi um dos grandes incentivadores, né, produzir conteúdo para a internet, e outros, né? Continua aí agora elaborando, ele era de Salvador, mas agora continua elaborando no Movimento Espírita de Feira de Santana, aí, inclusive divulgando a doutrina lá, etc. Então gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentar todos aqui, agradecer, sensibilizado, porque se não fosse a presença dos senhores, não seria possível a realização desse evento, né? Dizer que minhas desculpas por qualquer erro, por qualquer equívoco, que deve ter havido muitos,
desde expressões incorretas da língua portuguesa, que eu não domino, até talvez alguma imprecisão doutrinária que possa haver cometido. Porque o português é muito rico, né? Certa vez eu me lembro que eu comentei uma coisa, como foi, meu Deus? Em Salvador, havia uma professora de português sentada na frente, eu a conhecia, e ela estava analisando os meus erros, né? Então ela estava anotando para depois me dizer. Eu acho que nem prestou atenção no conteúdo doutrinário, só nos erros, mas enfim, foi bom para eu aprender. Eu me lembro que eu em determinado momento disse, há 10 anos atrás, depois ela chegou para mim e disse, eu percebi, disse, há 10 anos atrás está errado. Eu disse, mas se Raul Seixas falou que nasceu há 10 mil anos atrás, por que eu não podia falar há 10 anos atrás? Porque o verbo há de haver, né? Há já é atrás, então é redundante falar há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, né? Espiritismo é cultura também, né? Mas enfim, são erros que considero acessórios, né? Mas gostaria também de pedir desculpa se alguma palavra aqui magoou a sensibilidade de alguém, não foi o meu objetivo, a minha intenção. Às vezes a gente dá ênfase por causa da oratória, da eloquência, para tornar mais claro o discurso. Dizer que eu me sinto muito honrado de estar aqui participando desse evento, né, com pessoas que são tão interessadas pela doutrina. Eu percebo que o movimento espírita de Serrinha, cada ano que eu venho aqui, há um interesse maior, um aprofundamento de questões, né, desde aquele que frequenta a casa, pura e simplesmente, até os trabalhadores, né, que eu percebo o quanto há uma articulação cada vez maior, e isso se reflete inclusive nas relações da sociedade. Não podemos negar que o pensamento de qualquer doutrina que fomenta o progresso, não apenas o espiritismo, mas o espiritismo especialmente, acaba se irradiando para a sociedade como um evento como esse e acaba refletindo nas relações sociais, né, amenizando os conflitos que há em toda a cidade, em toda a região. Então agradeço profundamente, né, digo até a próxima, se Deus quiser, e obrigado pela paciência de vocês.